Estamos de volta com o Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com a nossa Supermanhã, vivendo aqui o nosso Marco Zero nesse dia 21 de agosto, 27 graus a temperatura nesse momento. Temos imagens ao vivo da Ponte Internacional da Amizade, tomada principalmente por caminhões e veículos no sentido Brasil-Paraguai. A greve dos caminhoneiros acabou, né, Paulinho, dos caminhoneiros paraguaios, né? Sim, foi feito um acordo, né? Então, nesse momento, suspenderam a greve, né? Suspensa só, não acabou então. Está suspensa porque no Paraguai a gente tem assistido muitas idas e vindas nessas negociações, né? Então, nesse momento, pelo menos, acabou a greve, né? Trouxe um transtorno não só para os irmãos paraguaios, quanto para os irmãos brasileiros também, muitos prejuízos. Mas, enfim, é um direito do caminhoneiro paraguaio reivindicar. São 11h38 e a gente, às vezes, né, Paulinho, tá convivendo aqui, você bem disse no começo do nosso programa hoje, com relação à Argentina e Paraguai. São países estrangeiros, mas que para nós parece que é o mesmo bairro, é a mesma cidade. E o mundo aqui em Foz do Iguaçu tem uma outra visão, né? Para quem vive em Foz do Iguaçu, você está andando na rua, você encontra um árabe, você encontra um chinês, você encontra um coreano. E esse assunto agora da pauta dessa globalização mundial e principalmente de um assunto que tomou as páginas todas essa semana, que é a volta do grupo Talibã ao comando do Afeganistão. Essa é a pauta de agora? Corretamente, Moacir. Você falou bem, o mundo está de olho nesse momento ao que está acontecendo lá no Afeganistão por conta da retomada ao poder aí do grupo Talibã, né? Isso tem preocupado o mundo todo. Então, o que acontecerá com a população afegã? Qual é a responsabilidade dos Estados Unidos nesse processo, né, que fez uma guerra e manteve uma ocupação lá por muitos anos? Então, esse tema começou a ser debatido aqui na fronteira pelo Programa de Divulgação Científica da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o que passa, que debate vários assuntos e tratou dessa questão da retomada do Afeganistão pelo Talibã. E hoje nós daremos continuidade a esse debate aqui no Marco Zero, pegando aí o gancho que a Universidade, a UNILA, colocou. A gente vai seguir esse debate e para essa discussão nós recebemos o professor Mamadou Alfa Diallo, ele que é do curso de Relações Internacionais, com doutorado em Estudos Estratégicos, mestrado em Ciências Políticas e graduação em Administração. Atualmente, o professor Mamadou atua nas áreas de análise das relações internacionais contemporâneas, trabalhando nas regiões da África, Ásia, Oriente Médio e América Latina, no que tange a conflitos e processos de integrações regionais. Então, o professor Mamadou tem uma vasta experiência, um vasto conhecimento sobre esses problemas que afetam o mundo hoje. Com eles, nós chamamos eles na nossa conversa. Professor Mamadou, primeiramente a gente agradece muito o senhor ter atendido o nosso convite e seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, eu cumprimento os ouvintes da rádio também. O professor, aqui no Ocidente nós temos uma visão que o Talibã é responsável pelo caos, terror, o atraso cultural, entre aspas, no Afeganistão. Mas ao mesmo tempo o Talibã tem um apoio grande da população em seu país. Qual é a explicação para isso? O que defende o Talibã e quem defende o Talibã entre os afegãos? Qual é a parte da população que acredita no Talibã lá no Afeganistão? Dá uma contextualizada para a gente entender melhor isso. É bastante complicado, mas o Talibã tem que inscrever o Talibã dentro como um grupo de luta por uma independência, por uma autonomia. Então, é uma continuação, eles representam uma grande variedade de atuantes ou de atores que lutam por uma autonomia, por uma independência. Então, dentro do próprio Afeganistão, se o Talibã voltou hoje ao poder, depois de 20 anos de presença do Ocidente, dos americanos e da OTAN, isso significa que o Talibã tem um apoio muito grande dentro da população afegã. Então, isso mostra que por mais radicalidade que eles apresentem, uma ameaça que eles apresentem à população, a população também se sente representada por esse grupo.
Isso explicaria por que o grupo, o Talibã, retomou com tanta rapidez, né, nesse processo aí, quando os Estados Unidos anunciaram a sua retirada, né? E mesmo uma pergunta, os países aí liderados pelos Estados Unidos ficaram realmente surpresos com essa retomada do Talibã, ou eles já sabiam disso e fazem um teatro para o mundo nesse momento? Acho que a surpresa para a população em geral, para quem somente viu a situação quando os Talibã começou a tomar as cidades, mas a retomada ela já foi muito tempo, já foi, e parece que é uma coisa que não é surpresa para a OTAN, por exemplo. Inclusive a OTAN faz parte daqueles que pressionaram para a saída, porque ao perceber que a guerra não era perdida, a guerra não é ganha, os Estados Unidos falhou. Eu acho que eles não conseguiram, se eles conseguiram alguns objetivos iniciais, que são, entre outros, tirar o Talibã do poder, conseguiram fazer isso no início. Depois, eliminar o Osama Bin Laden, que era o principal alvo. Isso foi resultado positivo, mesmo se não foi muito rápido. Agora, desmantelar, acabar com o Talibã, e não conseguiram. E a guerra foi perdida há muito tempo. Me parece que a mobilização do Talibã ela já vem acontecendo faz muito tempo, inclusive nos governos anteriores dos Estados Unidos. Desde o governo Obama, acho que eles já sabiam que a guerra estava sendo perdida. Havia uma possibilidade de saída. Certamente a porta não estava aberta para isso, e agora com a volta do Biden, a partir do governo Trump, na verdade, que ele vai negociar essa saída, negociar inclusive com o Talibã, o Biden, o que ele fez? Ele somente aproveitou aquela negociação e colocou isso em prática no início do governo. Antecipou essa negociação? Ou já estava programada? Já estava negociada. Eu acho que o Biden, ele sabe que é uma questão bastante complicada, então me parece que é muito mais fácil para ele colocar isso, acabar com essa questão no início do mandato do que deixar até o final do mandato, porque isso vai impactar certamente nas eleições internas dos Estados Unidos. O professor Mamadou, por favor, se é possível fazer isso, mas de forma mais resumida, contextualiza para a gente a história, a origem do Talibã, de onde surgiu esse grupo, por que surgiu esse grupo e como ele se tornou tão forte assim dentro do Afeganistão. O Afeganistão ele é um país que sempre teve grandes... que sempre foi... Como que eu vou dizer? Qual é a palavra? Visado, um país disputado. Então, isso é um primeiro elemento. Mas, para ser muito curto, acho que o Talibã a gente pode colocar a partir dos conflitos da Guerra Fria. No momento da invasão soviética ao Afeganistão, e a partir daquele momento você vai ter a luta entre os Estados Unidos e a União Soviética, vai gerar o surgimento desse Talibã. Não era somente o Talibã que estava dentro do Afeganistão. Havia um outro grupo chamado Aliança do Norte, que inclusive foi um dos grupos mais apoiados por os Estados Unidos, mas no final, esses grupos, os dois vão lutar contra os soviéticos ao conseguir, com apoio americano, e o Talibã se fortalece bastante durante esse período. Na década de 70 até 90, até o fim da União Soviética, o Talibã vai se fortalecer como um grupo armado, com um grupo, era chamado os Mujahidins. Esses Mujahidins são eles que vão retomar esse nome de Talibã. E ao fim da Guerra Fria já era um exército fortíssimo, e com uma ideologia que permite uma luta. Eu acho que a ideologia dá força à luta, porque eles não estão lutando somente por um poder político. O que eles fazem é acreditar a seus combatentes e que é uma luta
pela Sagrada. religião, é uma luta sagrada. Então, eles estão prontos para morrer ou para matar em nome de Deus, vamos dizer assim. Então, isso fortalece o Talibã, e o Talibã recebe um apoio muito grande, uma colaboração muito grande com os americanos. E esse apoio, essa aproximação, ela acaba depois do fim da Guerra Fria. Porque a partir do momento que você tem o fim da União Soviética, a gente passa a um período que, nas relações internacionais, a gente costuma falar de unipolaridade. Não sei se essa unipolaridade existiu de fato, mas teve um momento que os Estados Unidos tinha aquela sensação de que eu ganhei. Prevaleceu na década de 90 até 2000. Então, havia uma necessidade de impor sua ordem dentro do sistema internacional. E nesse momento você tem uma resistência em vários países, e os Estados Unidos entra nas várias guerras que a gente viu acontecer no Oriente Médio, começando pelo Iraque e assim por diante. O senhor diz que é um país visado, mas geograficamente falando, onde está o Afeganistão e por que ele é tão visado? Ele é um elo de ligação com o Oriente e o Ocidente? Como é que funciona, para que o nosso ouvinte entenda? O Afeganistão faz fronteira com Turquia, com Paquistão, com Irã, principalmente. Esses dois países são países fundamentais naquela região. É um país que não tem saída do mar, mas que conecta, que tem um Carrefour, vamos dizer assim. Não sei se a palavra está certa. Uma ligação. Uma ligação entre o Oriente e tanto o Oriente com a Europa, mas também do outro lado você tem a Ásia Central. Então você tem a Índia do lado, você tem todas as questões. Seria então militarmente falando, um ponto estratégico para montar uma base, para um ataque, ou para a própria defesa da Europa e dos outros países naquela região que são aliados? Tanto quanto de outro lado? Certamente sim, base não sei se seria ideal para bases militares para esses países, mas a presença ali, também aquela região, ela é perto da União Soviética. Então, quando a gente considera as rivalidades permanentes entre o Ocidente, principalmente os países da OTAN, com a Rússia, então aquela região é uma região fundamental também para essas questões, porque se a Rússia controlar aquela região, ela joga mais distante as forças da OTAN, por exemplo, dos seus territórios. E do outro lado você tem o Irã. O Irã é um grande país, uma grande civilização, é um ator muito importante no sistema internacional que tem uma grande fronteira com o Afeganistão. Então, isso é bastante relevante para a geopolítica daquela região. Ainda nessa colocação que o Moacir nos traz da situação estratégica do Afeganistão, professor, nesse período curto, só para a gente falar desse período curto, né, para a história é um período curto, dos anos 70 para cá, do período da Guerra Fria, o Afeganistão derrotou as duas maiores potências do mundo, né, a União Soviética e os Estados Unidos, claro, em contextos diferentes, né, e a que se deve isso? Isso se deve principalmente à primeira questão que eu coloquei. Eu acho que a luta, você tem uma certeza, uma permanência, acho que uma constância naquela crença. Por que eles estão lutando? Eles sabem por que eles estão lutando. E do outro lado, a população do Afeganistão, tradicionalmente, é uma população que resiste. A resistência à invasão estrangeira, isso é fundamental. Então, toda a população tem essa ideia. Na verdade, nenhum povo gosta de ser invadido, de ser colonizado. Então, a derrota, tanto da União Soviética, quanto dos Estados Unidos e do Ocidente, vamos dizer assim, porque os Estados Unidos não está sozinho, está com a OTAN, está com todos os aliados. Isso se deve principalmente a essa busca por autonomia, por independência. Então, a maioria das vezes é muito complicado as pessoas, a gente enxerga somente aquela parte, aquelas explicações, porque eles não respeitam direitos humanos, não respeitam... Claro, esses são debates que são reais, mas que são também, eu me pergunto, será que quem invade
as violações dos direitos humanos que os americanos, que o Ocidente realiza ao invadir esses países, será que isso também não faz parte, não é uma violação da democracia? Então, há várias violações e há vários pontos que fazem com que, certamente, se no início havia uma esperança que a presença do Ocidente poderia pacificar o país, principalmente reconstruir o país e modernizar o país, isso muito rapidamente os afegãos vão perceber que isso não vai acontecer. Então, se você tem um estrangeiro dentro da tua casa, ele não faz nenhuma diferença, é melhor ficar com seus vizinhos e por mais que vocês briguem, eu acho que é melhor ficar sem os estrangeiros, sem essa invasão, tanto do ponto de vista moral, ética, cultural e várias outras coisas. Professor Mamadou, os Estados Unidos ofereceram uma visão ao mundo de que o exército do Afeganistão estava preparado, armado para fazer a defesa do país, inclusive contra o Talibã. Isso foi apresentado em alguns momentos pelos Estados Unidos. O senhor colocou agora, a presença dos Estados Unidos e todos os seus aliados internacionais no Afeganistão não fez diferença ao povo afegão. Isso fez perder na população afegã um sentido de luta. Olha, nós não temos por que lutar contra o Talibã, já que o que nos proporcionaram até agora é absolutamente nada. Será que é por aí que se explica essa retomada também rápida do Talibã do território afegão? Eu acho que sim, de um lado, porque o Talibã, por mais que... Como que o Talibã vai crescer dentro do Afeganistão? O Talibã se apresenta como substituto do Estado no momento que o Estado esteve muito tempo ausente para a grande maioria da população afegã. Então, o Talibã constrói escola, o Talibã faz várias ações que beneficiam a sociedade. Inclusive, nessa pandemia, o Talibã estava participando numas mobilizações de vacinação para a população afegã. Então, você tem, por mais que haja uma atuação violenta e outro, que isso não é desculpa, ninguém compactua com isso, mas eu acho que você tem temos uma parte que é positiva da presença do Talibã, que a população do Afeganistão se reconhece através desses grupos e suas atuações. Então, os Estados Unidos, quando fala do exército, eles sabem muito bem que o exército do Afeganistão não foi reconstruído e remodernizado. Inclusive, mesmo as estimativas de quantidade de tropa que eles gostariam de formar não foram formados. Por vários motivos, certamente. Entre eles, e que você, dentro desse conflito permanente, se alistar significa também se estar pronto para morrer. É para morrer... por nada. Por nada. Então, houve mais alistamento, segundo alguns analistas, alguns dados, nos grupos do Talibã do que no exército. Então, inclusive, na conversa que eu tive com o pessoal da UNILA ali, eu citei um relatório dos próprios americanos, ele vai mostrar que se o soldado ele luta por dinheiro, mas o Talibã ele luta pela vida, ele luta por paraíso, ele luta por alguns outros valores que fazem com que, certamente, quem vai fazer o balanço, quem vai se perguntar, valesse mais a pena se alistar ao lado do Talibã, pelo menos se você perde a vida aqui, você ganha do outro lado. Para quem acredita, isso faz muito sentido. E essa visão, ela foi um dos pontos fortes
do mundo muçulmano, do Império Árabe-Muçulmano, que vai dominar o mundo durante uns períodos. Professor, nós temos pergunta dos ouvintes, até uma do senhor já quase respondeu, mas é interessante, o ouvinte sempre tem prioridade. É o William Brito perguntando: professor Mamadou, o senhor são duas perguntas na verdade. Professor, o senhor considera a ascensão do Talibã uma contradição analítica teórica ou uma contradição da realidade local? Né? É a primeira pergunta, o senhor entendeu? Vamos repetir, né? O senhor considera que a ascensão do Talibã seja uma contradição analítica teórica ou uma contradição da realidade local? E a segunda pergunta, enquanto o senhor pensa, os antigos aspectos coloniais e recentes aspectos do período da Guerra Fria explicaria essa origem do Talibã e principalmente a sua influência na região? É o que o senhor comentou já no começo, né? O senhor respondeu anteriormente, mas se quiser complementar com algo. Eu acho que não sei se constitui uma contradição teórica e, enfim, eu acho que o que nós fazemos dentro da academia é análise, às vezes, principalmente quando você faz uma análise de conjuntura, como a gente está falando hoje, nesse período todo mundo tentando entender o que está acontecendo, isso é somente projeções, que a gente não significa necessariamente que isso seja uma contradição. Acho que pode ser que as previsões não se concretizam, que as interpretações não sejam aquelas que vão acontecer. Por exemplo, quem em 2003, 2004, quem dissesse que 20 anos depois o Talibã ia retomar o poder, todo mundo diria que você é louco. Então, havia uma expectativa de que o fim do Talibã vai acontecer. E a gente está vendo o contrário. A outra pergunta... Deixa eu repetir era sobre a questão da Guerra Fria. Do surgimento, fortalecimento do Talibã no contexto da Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria é fundamental para o surgimento do Talibã e para o surgimento de vários outros grupos nacionalistas, grupos que lutam e a origem de vários dos conflitos que a gente vive hoje. O Sandro está perguntando se o Talibã é a mesma coisa do ISIS, né, que é o Estado Islâmico, que há uns 5, 6 anos atrás aterrorizou o mundo, principalmente com imagens fortes de execução. É a mesma coisa? Eu acho que não é a mesma coisa, por mais que se tenta colocar o Talibã com o ISIS é a mesma coisa. O ISIS é um grupo que surge das várias guerras justas americanas, ou das várias guerras sujas, como diriam alguns analistas, que não tem um foco específico numa região. O Talibã é um grupo que tem um território, que não busca controlar além dos seus territórios. Eles buscam controlar o território do Afeganistão, o poder político no Afeganistão e implementar implementar programas sociais, políticas, culturais dentro do próprio Afeganistão. Então, eu não vejo, por mais que eles tenham uma certa similaridade devido à religião que eles utilizam como justificativa, não é a mesma coisa. Inclusive, eu acho que hoje o Talibã tem grande interesse a se distanciar das práticas do ISIS. Por mais que as atuações do Talibã na década de 90, 96, principalmente 96, 2000, tivesse uma certa similaridade, mas eu acho que hoje, nesse atual momento, acho que eles não gostariam de ser comparados com o ISIS, porque eles têm em vista uma possibilidade de consolidar a sua presença no Estado. Ainda exercitando isso que o senhor acaba de dizer, professor, e no campo analítico, como o senhor colocou, né? Gostaria de ouvir do senhor, é possível ter um governo do Talibã nesse momento menos rigoroso do que aquele dos anos 90, como indicam algumas nações, principalmente porque novos atores internacionais estão mais presentes nessa conversa nesse momento, como a China, né, que acena para um diálogo, para um respeito à autodeterminação do Afeganistão, e gera também uma contradição que parece que eles chegaram ao poder nesse momento por um processo democrático, de uma via, né, democrática. Como é que o senhor, nesse caldo todo, como é que o senhor olha
principalmente colocando a questão dos direitos humanos como foco e a integridade das pessoas, daqueles que se opõem ao regime? Eu acho que são contextos diferentes. Acho que na atualidade o Talibã não tem como não ser um pouco moderados. Isso não significa vai faltar violência. Eu acho que o Estado é violência, o Estado sempre, qualquer Estado, ele exerce uma certa violência. Mas o Talibã que chega atualmente, eu espero, pelo menos, eu acho que eles não tem como repetir as mesmas práticas, os mesmos erros da década de 90. Hoje, me parece que eles têm, principalmente como eles precisam de um se consolidar dentro de um sistema internacional que tá em andamento, então eles precisam agradar de uma certa forma os aliados. A China não tem interesse que o Talibã seja violento, que Afeganistão continue dentro de uma violência permanente. A Rússia não deve ter. Paquistão, que está do lado, não deve ter essa perspectiva. O próprio Irã não teria interesse em ver o Afeganistão em instabilidade, porque isso poderia afetar toda a região ali e poderia abrir outras portas e janelas para novas intervenções ocidentais. Pelo menos uma onda de migrações, de problemas que não são fáceis a serem controlados. Eu acho que hoje teremos... Eu não espero que seja um governo... Ninguém devia esperar que seja um governo pacífico, democrático, que tem alguns elementos que vão ser impostos ali, que não vão ser bem vistos dentro do Ocidente. Muito bem, a gente está falando das contradições, né, de um país, de um movimento de forças políticas e militares e geopolíticas também, né? A gente não está falando que o Talibã é bom, o Talibã é só ruim, né? A gente está colocando, o senhor está colocando todos os elementos para analisar o que está acontecendo nesse momento no Afeganistão, né? Professor, nesse mesmo caminho, para a gente fechar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a perspectiva de uma nova onda de refugiados na região. Isso é possível a partir desse avanço do Talibã? Ou a saída dos afegãos do país, como mostrou a mídia, já resultou numa crise humanitária? Esses refugiados ou exilados políticos estão recebendo o tratamento adequado dos países para os quais eles trabalharam ou cooperaram em momentos anteriores? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Eu acho que vai ser um problema muito grande. A crise migratória, eu acho que ela é inevitável nesse momento. Primeiro por dois motivos. O primeiro motivo é que durante 20 anos a população não teve êxito. Os poucos que tinham trabalho trabalhavam para as potências ocidentais. Então, potências ocidentais saindo, essa população fica desempregada, essa população fica, inclusive, não tem certeza se o Talibã vai aceitá-los ou se vai ter uma retaliação. Então, isso vai levar essa população a sair. O outro elemento é que grande parte da população dessas regiões, devido à falta de estrutura local, eles tentam, sempre que possível, migrar pelo primeiro mundo. Isso não é uma especificidade do Oriente Médio. Eu acho que a América Latina, a África também é a mesma coisa. Sempre que a juventude, que as pessoas têm oportunidade, acham que a vida é muito mais fácil na Europa, há uma tentativa de ir. O outro ponto é que me parece que se o Talibã conseguir tranquilizar imediatamente a população, você pode evitar uma debandada da população afegã. Eu acho que o Talibã não teria interesse também que toda a população saísse do país. Acho que mas para que isso seja evitado, você tem que colocar rapidamente os principais pontos. Garantir que haverá um governo minimamente transparente, minimamente respeitoso dos direitos mínimos, direitos civis. Porque a maioria das vezes que se fala da aplicação da Sharia, a Sharia não é uma coisa estranha para a população afegã.
Agora, a interpretação exagerada dessa Sharia faz com que o uso abusivo dessa lei faz com que a população seja vítima do Estado. Então, Professor, muito obrigado pelas suas contribuições, muito esclarecedora a entrevista. A gente agradece muito a sua participação e deseja um bom dia ao senhor. obrigado a vocês. Tá aí então, Moacir, a gente conversou com o professor Mamadou Alfa Diallo, do curso de Relações Internacionais da UNILA, sobre esse momento, né, que o Afeganistão passa, para o qual o mundo todo volta os olhos, e claro, a gente trouxe aqui para debater neste Marco Zero de sábado. Segue contigo. Muito bem, realmente esclarecedora a entrevista. Professor Mamadou, obrigado pela sua presença. O senhor que é do Senegal, né, professor? Sim, sou de Há Senegal. quanto tempo no Brasil? 20 anos. Já dá para sambar e tomar uma caipirinha, né? Já torce pro Brasil ou Tomar não? uma caipirinha, acho que não. Ainda não. Então tá bom, mas dá para dar uma sambadinha. Sambar dá para arriscar um espaço, não sei. Muito bem, então. Um grande abraço, professor. Vamos com mais perguntas. O senhor costuma ir para a Argentina ali na feirinha quando a ponte estava aberta ou não? A nossa enquete de hoje é justamente isso, do que as pessoas sentem saudade. O senhor já há quanto tempo está em Foz? Desde 2014. 2014. Então, já foi na Argentina? Tem sim. saudade da feirinha? Tenho bastante saudade da ferrinha, daquele jantarzinho de uma carninha argentina ali. Ou até fazer uma corrida na Argentina, tem uns lugares muito bons que a gente ia frequentemente nos divertir nesse nosso país vizinho. Acho que faz falta sim para o Foz do Iguaçense, para quem mora aqui na fronteira. Marco Zero, onde tudo começa.